Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. Eu gostaria de, antes de começar, já te perguntar se você está assistindo o nosso estudo bíblico todas as segundas-feiras às 8 horas, que é o nosso quadro Ensinos de Jesus. Tá muito interessante, nós estamos quase acabando nessa semana que passou, nessa segunda-feira, foi ao ar o 12º. Então, nós temos 18 estudos e já está perto do fim. Se você não tem a habilidade de dar estudo bíblico e quer aprender, essa é uma forma. Você pode tanto compartilhar o vídeo, quanto também aprender, né, do jeito que é passado ali, e mostrar, com base na sua experiência, na sua vivência, para a pessoa que você quer dar estudo bíblico. Então, é muito importante, tá? Essa semana, então, nós estamos continuando os nossos estudos do livro de Êxodo, é a nossa lição para esse trimestre, e essa semana o título foi A Páscoa, tá? Então, antes de nós falarmos qualquer coisa, é importante que você tenha a sua lição aí. Se você não tem ela, tem no aplicativo 7Me da igreja, tá? Também tem o link aqui embaixo que eu vou deixar para você poder acessar o conteúdo da lição, e temos também a lição física. Então, se você tem aí, é bom que você já tenha ela nas mãos, tá? Também uma caneta, né, para fazer as marcações, e principalmente a tua Bíblia, tá? A Bíblia é extremamente importante para nós entendermos o que Deus quer falar para nós através do nosso estudo, ok? Então, como eu já disse, e como eu faço em todas as vezes aqui, antes de nós fazermos qualquer coisa, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos comigo. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que nós vamos ter aqui. Agradecemos porque o Senhor tem iluminado as nossas mentes, mas pedimos agora nesse momento que o Senhor abra de novo as nossas mentes, Pai, para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você viu aí, como eu já disse anteriormente, o título da lição dessa semana é A Páscoa. E o que vem à mente, ou à tua mente, quando você ouve a Páscoa, ou sinônimos dessa palavra? Para a criançada vem o quê? Ovo de chocolate, coelho da Páscoa, né? Mas o real sentido não é esse. E a gente vai ver hoje na nossa lição, tá? Para nós começarmos, vamos pegar nossa Bíblia e ir lá para Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27, que é o nosso verso para memorizar, ok? Então, para você que não sabe, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e é justamente esse livro que nós estamos estudando nesse trimestre, tá? Então, se você acompanhar todas as semanas aqui, você vai ter um rico conhecimento sobre o livro de Êxodo. Então, já se inscreve aí no canal para não perder as atualizações, tá? Então, olha só, capítulo 12, versículos 26 e 27 diz o seguinte: Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Olha só que interessante esse fato. E quando a gente lê qualquer parte da Bíblia, que é um fato, não é só uma história, é um fato, né? Então, como você viu, na semana passada nós estudamos 9 pragas. Vocês lembram das pragas? Se você não assistiu o vídeo anterior, assista lá que tá bem interessante, porque tá até ilustrado os deuses egípcios que a gente leu ali, tá? Eu busquei imagens na internet e coloquei ali para você ver qual que era a representação daquele deus, tá? Então, como a gente estudou as 9 e são 10, essa semana nós estamos estudando a 10ª, tá? E aqui a lição, na parte de sábado, de introdução, ela vai trazer um panorama da 10ª praga. Olha só que interessante. A 10ª praga estava prestes a cair. A última advertência havia sido dada e a decisão final precisava ser tomada. Você sabe quem que precisava tomar essa decisão? Justamente o faraó, né? E interessante que era uma questão de vida ou morte, e isso era bem explícito, né? O faraó e seus oficiais eram responsáveis pelo destino de muitas pessoas. Imagina, eles estavam à frente de uma nação inteira. Nós não sabemos quantas pessoas tinham, mas com certeza eram muito mais do que os hebreus, né? E a Bíblia vai trazer a informação de que saíram do Egito 600 homens a pé. Não, pera, eu falei errado. 600.000 homens a pé. Então a gente só tem o cálculo dos homens. Imagina que eles tinham mulher, tinham vários filhos, né? Então, brincando aí, essa conta ia para mais de 2 milhões de pessoas sob o comando de Moisés. Então pensa a tarefa árdua que Moisés tinha, né?
E continua aqui: a atitude em relação ao Deus vivo determinaria não apenas seu próprio futuro, mas também o de sua nação. Então, olha só que tristeza, né? Ser governado por uma pessoa que não tem a humildade de se colocar aos pés de Deus. E aí vem uma pergunta muito importante aqui: como nos sentimos e o que fazemos quando a gravidade da circunstância pesa sobre nós? Sabe quando você tem uma pressão para você decidir alguma coisa entre A e B? E você não sabe o que fazer, como que você reage numa situação dessas? E ainda continua. Essa é uma escolha que pode afetar a vida de muitos outros além de nós mesmos. Quando a gente tem qualquer escolha, geralmente influencia alguém, influencia a vida de outras pessoas. Deus está sempre disposto a nos conceder sabedoria. Isso eu queria ver com vocês lá na Bíblia. Lá em Tiago, Tiago fica lá no Novo Testamento, quase no finzinho, e é muito interessante que você leia o livro inteiro, tá? Ele tem 5 capítulos e é muito interessante, principalmente como o livro de Tiago começa, tá? Ele vai falar da bênção das provações, então é meio contraditório, né? Mas é bem interessante. O verso 5 diz assim, do capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha só que interessante. Então, Deus está pronto para dar muitas e muitas dádivas, muitas bênçãos na nossa vida. Só que a gente não pede. E diferente de Satanás, Deus, ele quer um convite. Satanás não, vê uma brechinha e já vai tentando abrir de tudo quanto é jeito. Né? E continua a nossa lição. O problema é que o nosso coração é teimoso. Ele sabe o que é para fazer certo e gosta de fazer o errado. E um exemplo que a gente pode dar aqui é que você sabe que tem que dormir cedo, você sabe que tem que se alimentar bem, você sabe que tem que tomar água, mas geralmente a gente não faz, né? Infelizmente. No relato de Êxodo, a recusa de um homem prejudicou uma nação inteira, né? Então, vamos avançar na nossa lição? Vamos para a parte de domingo que diz assim: mais uma praga. Então, a 10ª praga. Eu gostaria de começar essa parte de domingo lendo com você Amós, tá? Amós é um livro também bem pequeno que traz muitas lições de vida para nós. Então, abra aí na sua Bíblia, Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha só que interessante esse texto que a gente acabou de ler. Deus aqui está falando que ele não vai fazer nada sem antes avisar. E aqui na história das 10 pragas do Egito, todas as pragas Deus, através de Moisés, avisava a Faraó o que ia acontecer. Então, tudo o que acontecia ele já sabia antes. Então, ele poderia escolher se ele queria passar por aquela praga, né, ou não. E olha só que loucura! Ele escolhia passar por cada prova, porque ele sabia o que ia acontecer. E a 10ª praga não foi diferente. Ele escolheu passar por ela. Então eu gostaria de ler com você agora Êxodo 11. Então vamos voltar lá para o início da Bíblia, né? Êxodo 11, dos versículos 4 ao versículo 6, tá? Então aqui vai mostrar para a gente exatamente o que ele ia passar. Olha só, versículo 4. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Então pense, já tinha acontecido 9 pragas e tudo que Deus tinha falado através de Moisés aconteceu. E olha só, ele fala exatamente o que ia acontecer. E mesmo assim, Faraó endureceu o coração, né? E aqui a lição traz alguns comentários bem interessantes. Olha só, Deus deu tempo aos egípcios, 3 dias de escuridão, que a gente pode ver ali no capítulo 10. Você lembra que foi uma praga da escuridão que era uma praga tão interessante que essa escuridão ela era palpável. A Bíblia vai trazer para nós essa informação. Então pense, 3 dias eles nem levantavam do lugar porque eles não conseguiam andar. Então esse tempo foi um tempo muito bom para eles refletirem, mas mesmo assim não quiseram mudar o caminho, né? E olha só, Deus também ofereceu uma última advertência explícita, que a gente acabou de ler ali, né? E mesmo assim, a gente fica pensando, o que passou na mente de Faraó? Será que ele achava que Deus ia voltar atrás, sendo que já tinha acontecido 9 pragas?
Isso é muito importante de a gente pensar, porque olha só como o coração da pessoa fica tão duro que ela não vê um palmo na frente do nariz, né? Então a gente vê que o coração de Faraó ele estava extremamente duro. Eu gostaria de ler com você o verso 8 do capítulo 11, mas o finalzinho dele, que diz assim: E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Aqui está se referindo a Moisés. Então pensa, Moisés acabou de falar o que vai acontecer, Faraó não quis ouvir Moisés. E aí Moisés sai cheio de ira. Por quê? Porque a decisão dele afetaria muitas e muitas pessoas inocentes. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que quantos primogênitos morreram nesse momento aqui da 10ª praga? A gente não tem ideia, mas foram milhares, né? Muitas e muitas crianças, jovens, adultos, morreram nesse momento por quê? Porque não quiseram confiar em Deus. Eles tinham um líder que se achava o maior de todos, né? E infelizmente foi o que destruiu eles. Outra informação que a lição traz aqui, bem interessante, é que o 10 possui um simbolismo significativo na Bíblia, de plenitude e completude. Olha só que interessante. Então ela trouxe aqui para a gente também o exemplo dos 10 mandamentos, que olha só, são uma revelação completa da lei moral divina. Então os 10 mandamentos querem dizer a plenitude, né? E também as 10 pragas querem dizer a plena justiça e retribuição de Deus. Olha só que interessante, então, o número 10 bem marcado aí, né? Outra informação que a lição trouxe, que a gente sabe, só que a gente precisa ouvir novamente, é que Deus está ao lado dos que sofrem, tá? Não pense que o teu problema é o maior do mundo e que Deus não pode resolver. A gente tem que falar para o nosso problema que a gente tem um grande Deus, não para o nosso Deus que a gente tem um grande problema, né? E para finalizar essa parte de domingo, eu gostaria de ler com você Miqueias 6, versículo 8. Tá? É um texto bem bonito para a gente finalizar essa parte. E diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então olha só que importante, assim como Deus ele se preocupa com as pessoas, ele quer que eu e você também nos preocupemos. E isso fica bem claro nesse verso, né? Então se você tiver qualquer dúvida do que Deus pede a você, leia novamente esse verso de Miqueias 6, versículo 8, que é muito importante, tá? Então diz claramente ali o que Deus pede de nós. Vamos para a nossa parte de segunda-feira, que diz a Páscoa. Então agora nós vamos ver algumas características desse momento, tá? Olha só, vamos começar aqui com o texto da lição. Seria de se esperar que Deus instruísse Moisés e Arão, nesse momento em que eles estavam quase saindo, sobre o quê? Sobre a organização que eles teriam que fazer para sair do Egito. Né? Então, por exemplo, tal tribo vai sair por esse lado, outra tribo por esse lado. Lembrando que eram 600 mil homens a pé, né? Então, não está contando todo o resto de pessoas que foram juntos. Então, pensa na organização que tinha que ter esse povo para sair do Egito. Mas Deus ele não se preocupou com isso. E no capítulo 12, aqui de Êxodo, principalmente dos versos 1 até o 20, vai dizer exatamente o que Deus pediu deles. E vocês vão ver que o centro do que Deus pediu era a adoração. E olha só, a instrução de Deus foi surpreendente. Ele ensinou como celebrar a Páscoa. Pense, eles preparados para sair, mas Deus estava falando outra coisa. E a lição continua. Em outras palavras, o foco estava em adorar o Senhor, que iria redimi-los. Todo o resto aconteceria no devido tempo. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente está preocupado com muitas coisas e esquece de tirar um tempo com Deus. Lembra do verso? Buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? E olha só, o que o Senhor faria pelo povo? Vamos ver na Bíblia? Está ali no mesmo capítulo, né? Capítulo 12 de Êxodo, versículos 13 e 14. Então pega aí na sua Bíblia para você também estar acompanhando. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
Então, olha só, vamos trazer uma informação aqui que eu achei muito legal que a lição trouxe, que no hebraico Páscoa é Pesach, que é o nosso título de terça-feira, tá? E essa expressão significa o quê? Passar sobre. Tanto que se você for ver como que o americano, norte-americano, chama a Páscoa judaica, é Passover, ou seja, passar sobre. A mesma ideia do Pesach, né? Então, olha só, passar sobre o quê? As casas cujos batentes das portas foram marcadas com o sangue do Cordeiro, o símbolo de vida e salvação. Então, olha só que interessante, Deus, ele orientou para que eles passassem o sangue nos batentes das portas para mostrar que aquela casa servia ao Deus de Israel. E nós, será que nós temos colocado o sangue no batente das nossas portas? Será que nós temos preenchido a nossa vida com o sangue de Deus? Então, isso é muito importante, por quê? Porque isso mostra se a gente está alinhado com os pensamentos e os desejos dele para a nossa vida. Né? Vamos então para a nossa parte de terça-feira que diz o Pesach. Então vamos entender mais um pouco da Páscoa, e esse daqui, como a gente viu anteriormente, é o original da palavra. Né? Vamos ali ler, então, Êxodo 12, dos versículos 17 ao 23. E aqui a gente vai responder uma pergunta. Qual era o papel do sangue na celebração dessa nova festa? Então vamos ver, versículos 17 a 23. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Olha só que interessante o texto que nós lemos aqui, né? Várias informações muito relevantes. E a gente tem que entender que quando a Bíblia traz alguma informação, nenhum é à toa, tá? Tudo tem um simbolismo. E aqui atrás da lição, a minha lição tem o comentário de Ellen White, diz a seguinte frase, olha só. O hisopo empregado na aspersão do sangue era símbolo de purificação. Era usado para purificar a lepra e os que estavam contaminados pelo contato com cadáveres. Olha só que importante e olha só que interessante. Né? Seu significado fica evidente também na oração do salmista, que você pode ver lá em Salmo 51:7, que diz assim: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha só que interessante, né? Então a gente vê que nada que a Bíblia traz é em vão, né? Tudo tem um simbolismo, tá? Então a gente leu ali dos versos 17 ao 23. Tem outro texto aqui que eu achei muito importante também da gente ler. Olha só o que diz. O sangue do animal sacrificado era um elemento central na celebração. Os participantes colocavam o sangue do cordeiro morto nos batentes das portas de suas casas. Dessa forma demonstravam fé em Deus, crendo que ele os livraria do destino reservado àqueles que estavam sob a proteção do sangue. Olha que expressão poderosa do evangelho, né? E é interessante, outro ponto que a gente tem que trazer aqui é que o cordeiro precisava ser sem defeito, porque ele simbolizava quem? Simbolizava Cristo. E lá em João 1:29, nós lemos que João Batista se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse cordeiro precisava ser sem defeito, né? O sangue do animal tinha papel crucial, olha só, simbolizava proteção e era um sinal de vida em meio à morte iminente. Né? Então, que interessante. Vendo o sangue lá, que significa até morte, né? Mas era para salvar da morte. Né? Que interessante. Outra coisa aqui, mais uma informação, então você vê que são várias e várias peças aqui nesse quebra-cabeça para a gente entender que o simbolismo, nesse momento, é muito forte. Né? Aqui, se você for ver o verso 15 do capítulo 12, né, que a gente está estudando aqui,
vai dizer que Deus pediu para tirar de todas as casas de Israel o fermento, porque ele significava o quê? O pecado, né? Então, a gente vê que nesse contexto específico, até Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 5, que o fermento era o pecado. O pão sem fermento significa o Messias sem pecado. E olha só, quem venceu todas as tentações e entregou a sua vida por nós. Isso nós vemos em vários textos da Bíblia. Então vamos avançar? Vamos para a nossa parte de quarta-feira que diz passando a tocha. Quando você ouve essa frase, passando a tocha, o que te vem na mente? Para mim, vem claramente a imagem das Olimpíadas, né, das pessoas, eles correm por vários e vários países, né, até várias e várias cidades, levando essa tocha, né, então quando eu vi isso aqui, lembrou e fez muito sentido com o que a gente vai estudar aqui. Então eu gostaria de ver com você agora Êxodo capítulo 12, dos versículos 24 ao 28. Olha só que importante esse pedido que Deus fez aos israelitas e para nós também, o israelita espiritual, né? Então olha só, versículos 24 a 28. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Em Israel, os pais eram os primeiros professores dos filhos e eles deviam ensinar essas histórias para os filhos. A história não deveria ser narrada como um acontecimento passado que foi muito lá para trás. Ela deveria ser contada como uma experiência pessoal do Deus agindo na vida dos pais. Ao relembrar e contar aos filhos a história do livramento de Deus, os pais eram ajudados a lembrar o que Deus tinha feito por eles e pelo povo. Contar essas histórias era significativo para quem falava e para quem ouvia. Isso daqui me trouxe à mente aquilo que eu já falei em vários vídeos aqui. Se você está assistindo os vídeos semanalmente, você vai lembrar que é importante que a gente tenha um bloquinho de notas, seja no celular, seja físico, para que a gente anote as bênçãos que Deus dá nas nossas vidas. Às vezes a gente ora muito por uma coisa e quando recebe não passa a esquecer, né? Então pediu tanto tempo por aquilo, quando aconteceu, pronto, morreu, ficou para trás, né? Por isso que é importante a gente ter esse bloquinho contando todas as bênçãos, porque se você for parar 5 minutos antes de dormir para escrever isso, você vai notar quantas bênçãos Deus fez na sua vida nesse dia. Eu tenho uma história muito forte que eu quero um dia trazer aqui para vocês, e até estou preparando para isso, que é a história da enchente, o livramento de Deus na minha vida, na vida dos meus pais também. Então é importante que a gente tenha bem fresca na memória essas histórias, porque são testemunhos e dão veracidade na proteção de Deus nas nossas vidas, né? Então é muito importante. Por isso que é importante que não a gente fique só para nós essas histórias, mas também que nós passemos para frente, né? Porque a pessoa ouvir um testemunho de uma história real que aconteceu na sua vida é muito impactante na vida espiritual dela. Então, por isso que se você teve qualquer livramento, qualquer oração respondida, qualquer ato que você viu claramente a mão de Deus na sua vida, não deixe essa história para trás. Relate. Você pode relatar num culto de quarta-feira, né? Ali quando nós estamos revisando a lição no sábado pela manhã. Conte para Deus as bênçãos, porque geralmente a gente vai para a igreja para contar o quê? Fazer pedido de oração, né? Aquela lamúria e tal, mas a gente tem que contar as bênçãos também, tem que motivar as pessoas a contarem as bênçãos, ok? Quando eu vi isso daqui, eu só pensei nisso. E eu espero que você conte as histórias, né? E se você quiser que eu saiba as histórias que você tem, escreve aqui nos comentários que eu vou gostar de ler, ok? Então vamos avançar para a nossa parte de quinta-feira, que diz o juízo divino. E olha só, você já notou por que Deus se concentrou nos primogênitos? Vamos ver isso claramente ali nos versículos 29 e 30 do capítulo 12, que diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em quem não houvesse morto.
Olha só que pesado esse texto que nós lemos. Nenhuma casa tinha felicidade nesse momento. Todas as casas tinham pranto, tinham clamor, né? Tinham tristeza, angústia. E olha só, como as pragas anteriores já haviam demonstrado, os ídolos, os deuses egípcios não tinham nada para fazer, né? Porque nós sabemos que, além de serem demônios, eram só pedras. Ou seja, eles não eram capazes de salvar os seus adoradores. Sua inutilidade ficou ainda mais evidente com a 10ª praga, que eles não puderam fazer nada pelos egípcios. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro de lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. Lembra que a gente viu semana passada que Faraó era visto como um deus? E o seu primogênito também era considerado um deus. E olha só, nesse momento, o primogênito de Faraó morreu. Vocês lembram lá no nosso primeiro estudo desse trimestre, onde nós vimos no capítulo 1, que Faraó mandou matar todos os meninos hebreus, né? Para quê? Qual que era a finalidade disso? Era justamente enfraquecê-los, dominá-los e humilhá-los. E olha só o que Deus fez, né? Agora a punição de Deus recaiu sobre os primogênitos do Egito. Então isso ilustra o princípio de que colhemos aquilo que plantamos. Olha só que pesado, né? E agora eu gostaria de voltar com você para outro texto aqui do comentário que eu achei muito pertinente também de nós lermos, tá? Que é justamente na parte de quinta-feira. Se você não tem essa lição, procure garantir ela para o próximo trimestre, tá? Aqui atrás é muito interessante os textos que são apresentados. Olha só esse. Por volta da meia-noite, todas as casas dos egípcios despertaram de seu sono pelo grito de dor. Temeram que todos viessem a morrer. Lembraram-se do clamor de angústia e lamentação que haviam ouvido dos hebreus quando o desumano decreto de um rei cruel fizera matar a todos os bebês do sexo masculino tão logo estes nasciam. Os egípcios não podiam ver o anjo vingador, que entrava em cada casa e operava a morte, mas eles sabiam que era o Deus dos hebreus, que os estava levando a enfrentar o mesmo sofrimento que haviam infligido aos israelitas. O faraó, aterrorizado diante das pragas que desabaram sobre o seu povo, chamou Moisés e Arão perante si à noite e ordenou-lhes a partida do Egito. Estava ansioso para que saíssem sem demora, pois ele e seu povo temiam que, a menos que a maldição divina fosse removida de sobre eles, a terra se tornasse um vasto cemitério. Então olha só que pesado, e lembrando que ele sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim ele quis pagar para ver, né? E infelizmente ele viu. Olha só, nossas decisões e comportamentos têm consequências reais, tá? As consequências dos nossos atos não influenciam só na nossa vida, mas influenciam todos ao nosso redor. E isso foi bem claro aqui na vida de Faraó, né? Pelas atitudes dele, pelo coração endurecido, ele pagou caro, pagou um preço muito alto, né, a vida do filho e toda a vida ali, a harmonia do Egito, né? Então o Egito foi devastado com todas aquelas pragas e agora as famílias estavam todas contra Faraó, né? Então pense em que momento triste, que momento deplorável que ele quis passar, né? E isso é muito importante que a gente frise aqui, que ele quis passar. Não foi algo que ele foi pego de surpresa, porque ele foi avisado, como nós vimos ali no capítulo 11. Vamos então para a nossa última parte, que é a nossa parte do estudo adicional. Olha só, como eu sempre falo, leia na íntegra, né? Eu vou ler um texto aqui que eu achei muito importante para a gente comentar. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue devia ser aspergido nos batentes das portas. Assim também os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no coração. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós individualmente. Devemos apropriar-nos dos benefícios do sacrifício expiatório. Você tem bem claro na sua vida que Jesus morreu por você? Às vezes é um fato que a gente sabe de tantas maneiras, de tantas formas, que a gente não para pensar no grande sacrifício que Deus fez por nós. E isso é importante de a gente parar um tempo todo dia para refletir nas cenas do Calvário, o quanto ele sofreu para que eu e você hoje pudéssemos ter a chance da vida eterna. Tem uma frase que eu achei muito interessante que eu ouvi e não vou esquecer, que a salvação só se perde porque nós já ganhamos a salvação. E olha só, também por escolhas, né? Assim como o faraó escolheu, nós também temos na nossa mão a escolha de escolher a vida com Jesus ou a morte, né? Que você hoje reflita nesse sacrifício de Jesus, porque tudo isso daqui representava o grande sacrifício que ele ia fazer
em momentos mais tarde. Eu fico por aqui e te espero na segunda-feira às 8 horas para nós continuarmos o nosso estudo Ensinos de Jesus. Até lá!